Graça e paz, amados, bom dia. Passando para compartilhar mais uma pequena porção da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Nesse tempo de princípios e fundamentos, hoje quero falar um pouco sobre a fé. E aqui no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, versículos 23 e 24, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Esse texto relata a história de um pai que viveu uma experiência de sofrimento com seu filho. E durante muito tempo, esse pai tentou solucionar o problema, mas em cada lugar que ele ia, a sua frustração só aumentava. O problema persistia e ninguém conseguia ajudá-lo. De repente, ele ouve falar de Jesus e ele vai até os discípulos. E quando chega naquele lugar, Jesus não estava, somente os discípulos. Os discípulos oram, o problema não é solucionado, a frustração toma conta da vida daquele pai novamente. E ele começa a discutir com os discípulos. Porque na nossa vida é assim, amado, as situações difíceis, elas vão minando a nossa fé. Elas vão trazendo frustração, elas vão enfraquecendo a nossa convicção. Os problemas, quando se tornam rotineiros e quando eles avançam e nós não conseguimos solucionar, a nossa fé vai sendo abalada, a nossa fé vai sendo minada e as nossas forças vão acabando. Assim estava aquele pai. E quando ele começa a discutir com os discípulos, quando ele começa a discutir ali, com todos que estavam presentes, de repente Jesus chega de surpresa e pergunta o que está acontecendo. Ele fala: Senhor, o meu filho passa por um problema. Eu trouxe ele aqui na esperança de resolver e os seus discípulos não puderam ajudar. Jesus então identifica algo interessante. Jesus identifica que de fato tinha um problema na vida daquele menino, mas havia um problema também na vida daquele pai. Muitas vezes, amados, precisamos entender que existem problemas na nossa vida, mas esses problemas vão enfraquecendo a nossa fé. E quando a nossa fé é enfraquecida, quando a sua fé é enfraquecida, aí você passa a ter um outro problema, ainda pior, porque você passa a não acreditar mais na vitória. Jesus fala para ele assim: olha, há um problema na sua vida. Ele fala assim: eu sei, Senhor, mas se o Senhor pode ajudar, ajuda-me. Jesus fala: não é esse o problema. O problema é a fé. Você precisa crer, porque tudo é possível ao que crê. Aquele pai entende, ele percebe o que Jesus estava fazendo, ele fala assim: espera, o problema não está só no meu filho, o problema está em mim, eu preciso ser curado e restaurado na minha fé. Porque se eu crer, Jesus vai poder resolver. Ele fala: Senhor, eu creio, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Nesse momento, Jesus ativa, Jesus fortalece a fé no coração daquele homem e o menino é curado. Todos que estavam ali, quando aquele menino é curado, pensam assim: ele morreu. Mas Jesus o toma pela mão e o ergue. Queridos, em nome de Jesus, eu quero declarar algo sobre a sua vida. A sua fé está sendo renovada nesses dias. Eu sei que, de repente, você está cercado de problemas, mas Deus está querendo restaurar a sua fé. Porque se você estiver com a fé firmada em Cristo, se você crê que de fato Ele pode, querido, tudo é possível ao que crê. E Ele vai levantar os teus sonhos, e Ele vai curar a sua vida, Ele vai transformar os seus dias. Eu não sei o que você está passando, mas creia. A fé é assim: primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Em nome de Jesus, receba essa palavra e tenha um dia abençoado para a glória de Deus.